Mas vamos lá. E como eu ia dizendo, maio da família, né? E família em harmonia. Não sei quantos já estão percebendo, mas eu tô fazendo aí uma movimentação um pouco diferente no que diz respeito ao Instagram, né? E falando e abordando muito mais temas relacionados à família, no sentido de promover, sim, a harmonia na família. E olha, eu vou falar pra vocês por experiência própria que é possível, tá, pessoal? Ter uma família harmônica, e o que não significa divergir de opiniões, não significa que em algum momento você não vai, como é que eu posso dizer? Divergir mesmo, né? Contrariar um ao outro, né? Um tema desse, né, de Jadiu. Pois é, porque às vezes a gente nem sabe, mas a gente tem ranço, né, nas relações familiares, né, e a gente precisa, sim, poder identificar isso, a gente precisa, sim, poder se livrar disso. A gente vai entender isso aqui no decorrer dessa live, e se você ficar até o final, você vai ainda aprender algumas dicas que eu vou deixar aqui pra você se desprender aí desse ranço, para você tirar essa coisa aí e inclusive identificar também esse ranço que talvez você possa ter, enfim, ou que você pode até estar ajudando outras pessoas nesse sentido. Então, como eu ia dizendo inicialmente, é possível sim ter uma família harmônica, é muito possível, e não significa que você não vá divergir de opiniões ou que em algum momento você vá contrariar alguns membros. Não é disso que eu estou falando. Eu acho que a gente pode coabitar, ainda que hajam diferenças. Aliás, é isso que a gente tem visto, né? Ou pelo menos que a sociedade, né, tem tentado, digamos assim, levantar a bandeira da convivência, apesar das diferenças, né? De conviver ainda que hajam diferenças. E dentro desse contexto familiar também é muito possível, viu, gente? Assim, deixa eu desligar aqui, porque a pessoa me liga bem na hora da live. Tem o dia inteiro, vai me ligar na hora da live. Aí a gente recusa. Mas enfim, eu não sei se você já pensou na possibilidade de você se conectar, né, com a sua família, né, de ter um relacionamento harmonioso, de onde todos sentam-se à mesa, né, onde todos podem se ouvir, né, você pode ouvir, você pode ser ouvido. Não sei se você já parou para pensar um pouco sobre isso, né? E mais ainda, não sei se você já parou para pensar na possibilidade de você criar ali, promover eventos familiares, até mesmo simples, onde todas as pessoas participam ali ativamente. A gente bem sabe que existem famílias onde em um determinado evento, até mesmo festa, almoço, enfim, final de ano, em algumas famílias tem sempre alguém que é o peixe fora d'água, que se isola, que tá mais dentro do quarto, dentro de um cômodo, né, que se afasta de todo mundo. Então é possível que você possa promover eventos na sua família onde todos podem participar ativamente e espontaneamente, o que é melhor ainda, né? Já pensou também talvez em tirar férias com a sua família e sem precisar que antes de vocês tirarem férias, ou quando vocês estiverem tirando férias todos juntos, tá? Alguém possa parar no hospício. Porque em muitas situações é o que acaba acontecendo. Bom, é isso que eu tô promovendo aqui nesse espaço durante esse período, né? E quem sabe a gente prolongue aí, né? Quem sabe a gente leve isso aí pra posteridade, né? Mas caminhar dentro desse contexto, nessa jornada. Então vem comigo, tá? Que eu vou te ensinar como é que a gente pode fazer isso. Se você não me conhece, eu me chamo Suzana Santana, sou psicóloga e ó, eu sou especialista em relacionamentos, mais precisamente em relacionamentos familiares, tá bom, gente? O tema de hoje, como bem disse a Marcelina, botou um bonequinho assim do tipo, né? É ranço na família, gente. E muitas famílias têm ranço, sim, uns dos outros, membros da família que muitas vezes não falam um com o outro por conta de
Ranço. E o que eu tô chamando de ranço, né? É uma gíria, digamos assim, muito jovem, né? Assim, que os jovens se utilizam muito. Não que eu seja velho e não que haja algum velho aqui, tá bom, pessoal? Mas é muito comum no meio dos jovens, né? É algo que geralmente, né, pelo menos na antiguidade, é algo que cheira mal, né? Tá com cheiro ruim, tá com manhaca, tá com uma urubuzada, um negócio assim, né, cheirando muito ruim, né? A gente fala que é ranço, né? Isso gera normalmente uma repulsa, né? E onde tem cheiro ruim, né, tem algo errado, certo? Se você concorda comigo que onde tem cheiro ruim tem algo errado, dá um okzinho assim pra mim, pra eu poder entender que você tá aqui interagindo comigo, tá bom? E aí, dentro desse contexto, né, de onde tem cheiro ruim, tem algo errado, a gente pode chamar isso de ressentimento, de rancor, de mágoa, né? É algo que fica ali de fato meio encruado nas relações. Essa que é a verdade, tá? E às vezes, pela relação que você tenha com a tua família, né, é possível sim, e é muito, muito comum, como eu disse aqui no início, que se tenha sim alguns ranços, que se criem ranços, né? Que se inclusive que se estimule até, né, esse tipo de comportamento de ressentimento, de mágoa, de rancor dentro de algumas relações familiares, né? E isso pode ser por causa de atitudes das pessoas com relação a você, ou até mesmo de ações suas com relação ao outro, ações e reações, né? Isso pode promover esse tipo de situação de ressentimento, de rancor, de ranço, né? Que é o que eu tô... Quando eu disser ranço, entenda tudo isso. Ressentimentos, mágoas, rancor, tá fedendo. Tem alguma coisa podre naquele lugar, tem alguma coisa podre naquela relação, tem alguma coisa mal cheirosa ali, que precisa ser limpa, né? Porque quando tem alguma coisa suja, alguma coisa estragada, alguma coisa podre, a gente quer se livrar daquilo, né? Só que em muitas situações, se tratando de relações familiares, o que acaba acontecendo é que as pessoas acham que se livram deixando pra lá, né? E a verdade é que se você põe alguma coisa suja debaixo do tapete, ela vai ficar lá debaixo do tapete. Não quer dizer que ela não tá existindo mais. Ela só tá ali escondidinha, ela só tá ali debaixo, entende? E aí é importante, sim, a gente tirar o tapete e fazer aquela faxina e fazer aquela limpeza, tá certo, pessoal? E aí, é importante que a gente consiga, inclusive, identificar o que te levou a ter aquele ranço com alguém, a ter aquela mágoa lá no meio daquela família, né, da tua família mais precisamente. Porque o ranço, ele vai se instalando, na verdade, muitas vezes, aos pouquinhos, e você talvez nem perceba. É uma situação aqui, e aí você às vezes ignora, finge que nada aconteceu, mas aí a coisa se repete mais lá na frente, e aí vai virando uma bola de neve, a coisa vai se acumulando, vai crescendo, e quando você vai ver, vira um ressentimento desse tamanho, vira uma coisa enorme, né? E você tá com uma sujeira tão grande que você não sabe nem por onde começar a limpeza. Sabe aquela casa abarrotada? Não sei quantos já viram, acumuladores, né? Pessoas que são acumuladoras, elas normalmente enchem a casa de um monte de coisa, colocam um monte de trem lá, de sujeira, e pra começar a limpar, né, fazer uma faxina daquilo, cara, precisa até de ajuda, precisa até de outras pessoas, né? E aí a gente vai ver, olá Pedro Felipe, tudo bom? Tá chegando também a Vivian Abreu, Pedro Felipe, sejam todos muito bem-vindos e deixem também as suas perguntas aqui porque eu terei o prazer de respondê-las, tá bom? Eu amo responder as perguntas, inclusive, eu não sei se ainda tá lá nos meus stories, acho que eu vou repetir a pergunta e aí deixo lá pra vocês me darem um feedback, me dar uma resposta lá, só porque eu quero saber também o que vocês pensam a respeito daquela perguntinha que tá lá, tá? Depois vocês dão uma olhadinha, se não tiver eu vou ver, eu vou recolocar. Gente, tem hora que eu falo tão rápido que eu me atropelo nas palavras, mas é isso, tá bom? A sua rua tá botando aqui, ó, vamos tirar eu acho que ela quis dizer o danado do ranço. Vamos tirar, gente, o danado do ranço da vida, porque a gente vai ver
que a gente acaba acumulando muitas vezes, né? Muitas pessoas. Isso não é não é geral, mas a gente pode inclusive ajudar outras pessoas a se livrarem disso, né? A tirar essa coisa, desse ressentimento, dessa mágoa, dessa coisa que muitas vezes fica dentro do ser humano, e isso só traz doença emocional, isso traz doença mental mesmo, sabe, gente? E o quanto que às vezes as pessoas nem se dão conta do amontoado que elas vão colocando nas suas vidas por conta de ranço mesmo, né? E principalmente na relação familiar. Poxa vida, você tá ali envolvido com aquela pessoa, né? Com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos. Você tá ali morando muitas vezes debaixo do mesmo teto. E será que realmente vale a pena você tá rançoso? Você tá com ressentimento? Você tá com uma encruação ali com relação àquela pessoa? Será que isso está te fazendo bem? Eu acho que até o final a gente vai ter aqui dicas para tirar o ranço. E como disse a pessoa, vamos tirar o danado do ranço. Vamos tirar o danado do ranço da vida, gente. Pelo amor de Deus, tá bom? Bom, voltamos. Como a gente, muitas vezes a pessoa nem se dá conta, o que acontece? Ela vai acumulando. Aí, inicialmente, né, ela tá com um rancinho, ela tá só com um negocinho, tá só com uma sujeirinha, digamos assim. E aí, daqui a pouco, acontecendo uma outra coisa, uma outra situação, que vai levar ela também, de novo, a ter ressentimento. Vou responder aqui as perguntas no final, viu? Ó, fica aí que a gente vai responder sim, com certeza. E aí, por que dessa coisa do nível, né? Porque nesse primeiro momento, a pessoa não se deu conta, tá ali com um negocinho, aí depois a coisa se repete lá na frente, uma outra situação, aí vai aumentando, né, essa coisa do ranço, daqui a pouco você tá numa bola de neve e não sabe nem como é que foi que começou isso, nem sabe onde começou isso. Então, é importante sim a gente perceber, poxa vida, tô começando aqui, é por isso que me veio a cabeça, né, essa coisa de, cara, deve ter, sim, níveis de ranço, né, por conta, né, hoje eu tenho um pouquinho, amanhã eu tenho mais um pouquinho, e eu vou aumentando, até que eu fico com uma situação até mesmo inevitável, né, insuportável, melhor dizendo, e fica difícil sim sair da situação, né. E aí uma pergunta que a gente precisa fazer sempre é a seguinte: por que eu sinto, por que eu tenho esse sentimento com relação a essa pessoa? Isso, inclusive, são as perguntas que eu coloco no sentido de auto-se conhecer, né? Quando a gente está passando um processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, é importante, assim, a gente fazer esses tipos de perguntas, porque isso vai fazer a gente se aprofundar mais nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, e entender o que acontece com a gente, e entender as nossas reações com relação ao outro. Por que eu reajo assim diante daquela pessoa? Entende? Então, fazer as perguntinhas chaves é muito importante para poder identificar o que é que está acontecendo. Se de fato eu tô com um ranço mesmo, ou se é algo que eu tô conseguindo eliminar, se é algo que eu tô conseguindo me desfazer. Entende? Então, essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Por que eu sinto isso por essa pessoa? Né? Uma outra pergunta é: o que foi que aconteceu, né? Qual foi o contexto que me levou a ter esse tipo de sentimento, a ter esse tipo de pensamento com relação a essa pessoa? Porque o ranço, né, dentro dessa coisa da mágoa, do ressentimento, ele muitas vezes nos leva a ter pensamentos de vingança, né? Não tô dizendo aqui que você, vou me vingar. Não, às vezes a coisa é muito sutil, sabia, gente? Às vezes você acaba até considerando como, deixa ele comigo, você vai ver só, sabe essa coisa de você espera, né? Você não perde por esperar, né? Tem muito isso também, e é uma coisa que acaba acontecendo e crescendo aos pouquinhos, de uma maneira mesmo sutil. É claro que em algumas situações a coisa é bem, né, hard, mas em algumas outras vem com uma certa sutileza que, quando você vai ver, a coisa está num nível realmente muito crítico, muito caótico. Então é importante, sim, você se perguntar: o que foi que te levou a ter esse tipo de pensamento? O que foi que te levou a sentir essa coisa, né?
E pode ser que você até tenha isso de uma maneira clara, que você saiba responder essa pergunta. Não, foi uma situação X, Y e Z que me levou a ter esse tipo de sentimento. Mas pode ser que isso não esteja tão claro assim. E aí você vai buscar, né, identificar através dessas perguntas e se desprender disso. O que é muito importante. Você poder se desprender de todo esse ranço na vida, né? Por quê? O ranço, ele não faz mal, na maioria das vezes ele não tá fazendo mal pra pessoa que te afligiu. Não, ele faz mais mal pra pessoa que sente do que propriamente pra pessoa que cometeu alguma coisa. E às vezes a pessoa, ela nem tá nem aí. Às vezes a pessoa nem se deu conta de que fez alguma coisa com relação a você e que te magoou e que te fez entristecer. Entende? O quanto que o ranço, ele faz mais mal pra mim que sinto, porque fico guardando aquela mágoa, porque fico guardando aquele ressentimento, porque fico aprisionando aquele sentimento dentro de mim. E isso me coloca numa posição de ligação com aquela pessoa. Porque o que na verdade, as pessoas acham que você se desprende, que você se livra da pessoa. Mas na verdade é o contrário. Você acaba se prendendo ainda mais. Tem um elo que te prende àquela pessoa, né? Que é o elo do ranço, que é o elo do rancor, que é o elo do ressentimento. Faz com que você esteja cada vez mais preso àquela pessoa. Então, uma dica que eu deixo aqui pra você, se você quer se livrar mesmo, definitivamente daquela pessoa, se desprenda desse ranço, saia desse ranço. E aí fica aqui até o final, como eu já falei pra você, que você vai saber como é que você pode fazer isso. Mas você pode, inclusive, através, né, desse desprendimento, ter uma vida saudável. Não só emocionalmente, mas fisicamente. Porque o que acontece muitas vezes é que o ranço, ele faz a gente ter doenças no corpo. Essa que é a verdade, né? A falta de perdão, né? Muitas vezes, né? De entendimento, ou de você poder mesmo se desprender daquela pessoa. Então, o quanto que eu ser uma pessoa ressentida nesse meu contexto familiar, e aí eu falo no contexto familiar porque é o contexto que a gente mais tem tratado aqui. Mas o que a gente faz dentro do nosso contexto familiar, pessoal, é o que a gente normalmente repete nas nossas demais relações. Fica a dica aí reflexiva para você pensar sobre isso. Caso você ainda não tenha se apercebido disso, como você age dentro da tua relação em família é como normalmente, na maioria das vezes, você vai reagir nas demais relações, na relação no trabalho, com os amigos, na sociedade de uma maneira geral, tá bom? Porque a nossa família, ela é uma referência do nosso comportamento. Ela é o primeiro lugar onde nós nos constituímos como sujeitos. Ela é o primeiro lugar onde nós nos formamos mesmo como pessoas. E os nossos pais, por exemplo, eles são as nossas primeiras referências. Eles são as primeiras pessoas que nós olhamos e vamos fazer igual. Entende? A gente pode até fazer uma live sobre isso, né? O que vocês acham? Vai dando um ok aí. Tá conectando, pessoal? Tá fazendo sentido isso pra vocês? Vocês estão conseguindo alcançar, assim, eu tô conseguindo entregar a mensagem dessa temática de hoje, do ranço na família, pra vocês? Vai me sinalizando, que é pra eu poder entregar o conteúdo da melhor maneira possível aqui pra galera, tá bom, pessoal? Tá vendo? Vocês estão botando coraçãozinho. Ai, que amor, gente! E uma coisa que é importante a gente pensar, que muitas vezes muitas pessoas acreditam que ficar longe da família, ou longe daquela pessoa, né, que provocou ali talvez aquele ranço, seja a solução, ou seja de fato a solução do problema. Pode ser que seja uma estratégia, digamos assim, temporariamente saudável. Temporariamente. Por quê? Porque se você não resolver, né, de fato, ir lá no cerne da questão, lá naquele sintoma, nada é resolvido,
tá? Você vai ficar, digamos assim, sabe aquele remedinho que a gente toma pra dor de cabeça, mas a gente nunca vai lá no médico pra saber exatamente por que você tá sentindo constantemente aquela dor de cabeça? Pois é, exatamente fazendo essa comparação, é bem dentro disso, né? Se você não vai lá no fundo, no profundo, aonde realmente tudo começou, você não resolve. Você fica aí procurando dar desculpas, né? Ah, deixa eu ficar longe que é melhor, né? Deixa que o tempo resolve isso. E eu sinto muito em dizer que o tempo não resolve se você não for lá resolver. Porque é uma decisão que você precisa tomar, tá bom? É algo que você precisa dizer assim, eu vou fazer. Já tô dando aqui os spoilers das dicas, tá? E aí, entrando nesse contexto, né? As dicas que eu vou deixar aqui pra você se livrar desse ranço da tua família. Tá fazendo sentido ou não tá, pessoal? O Eduardo colocou aqui, ó, tá conectando sim. Vai falando aqui, me dando feedback se essa conversa aqui tá fazendo sentido pra você. Então, decida que você não quer mais esse ranço. É uma decisão, é pura e simplesmente uma decisão. Você decidindo, você vai se livrar disso, tá certo? Porque quando a gente se apega ao ranço, ao ressentimento, à raiva, à mágoa, isso gera em nós um sentimento de vingança, né? Um sentimento de, como eu falei aqui, deixe estar, prepare-se, aguarde, né? Você não perde por esperar, né? Mais ou menos dentro desse contexto que muitas vezes a gente ouve o discurso. Não sei quantos aqui nunca ouviram o discurso? Levanta a mão aqui, pessoal, fala aqui pra mim. Eu já ouvi esse discurso, né? E aí, isso muitas vezes dificulta, né? Muitas vezes não, acaba dificultando que você perdoe, né? Isso tá muito ligado à questão do perdão, sim. Você precisa se desprender, sim. Você precisa decidir, não, eu decido que eu não quero mais ter isso na minha vida. Eu quero me desprender disso. E às vezes você pode pensar assim, ah, Suzana, mas é simples assim? Eu acho que não é tão simples assim, porque eu até posso falar, mas eu continuo sentindo. Só que você vai precisar, de certa forma, ir exercitando isso. Né? Não é que você vai falar assim, pronto, hoje eu decidi, né? Você tem que decidir também de uma maneira genuína, isso tem que ser sincero dentro de você, sabe? Porque enquanto isso não for sincero, enquanto isso não for genuíno, enquanto isso não for uma verdade, não vai fluir, né? Não é só da boca pra fora, você tem que, é claro que inicialmente talvez você possa dizer assim, bom, então eu vou começar a fazer isso, nem que seja da boca pra fora, que eu vou, com o tempo, né, eu vou me habituando a oferecer esse perdão para essa pessoa. A verdade é que, se você decidir que você não vai ter mais, que você não quer mais ficar nutrindo isso dentro de você, possivelmente você vai se desprender sim desse ressentimento, você vai se desprender sim dessa raiva, né? Porque a decisão de não ter mais o ranço, né, digamos assim, é sua e é de fato uma decisão que você vai tomar. Assim como, por exemplo, o amor, né? Eu decido amar alguém, né? Por mais que as pessoas digam que o amor é um sentimento, né? Mas eu vou decidir que eu vou amar, apesar, fulano, de você ter me feito isso, eu decido te amar. Então, apesar de você ter me feito isso, eu decido te perdoar. Entende? É bem nesse nível. Vai deixando aqui a sua pergunta que a gente vai responder também, tá bom, pessoal? A raiva, na verdade, é o que você sente por não perdoar, entende? Bom, um segundo ponto aqui, já que a gente tá falando dessa coisa do perdão, né, é você começar a exercer o perdão a partir do teu cotidiano, da tua rotina, digamos assim, das pequenas pisadas de bolas que você vê
no teu entorno, né? Porque aí você vai trabalhando isso, quando você chegar no contexto familiar, inclusive, você já vai estar, né, digamos assim, meio que treinado para isso. E você pode também treinar essas pequenas pisadas de bola do seu cotidiano no contexto da tua família também. Isso também vai ser uma maneira de você ir exercitando aí dentro de você essa coisa do perdão, porque você precisa transformar, digamos assim, o perdão em um hábito na tua vida, né? Porque isso, inclusive, vai aumentar a tua inteligência emocional, vai trazer para você saúde mental, saúde emocional. Com certeza, tá certo? Então, comece perdoando uma falta de talvez alguém que não te agradeceu por um favor que você tenha feito dentro da sua casa, né? Comece perdoando, sei lá, o porteiro que não abriu a porta, né? Lá no prédio do seu edifício, lá no seu edifício, enfim. Perdoando o motorista que te respondeu mal, né? Comece dentro desse cotidianozinho, né? Uma maneira que você tem de se treinar a perdoar, né? E aí, quando você chegar, se você estiver sendo treinado constantemente para isso, quando você chegar em situações maiores, vai ser mais possível, digamos assim, de você de fato perdoar, tá certo? Fale também sobre as coisas que te magoam, né? No que diz respeito à família, você precisa convidar aquela pessoa que te magoou para você poder falar sobre aquilo, né? E se não for possível, convide um amigo para conversar, né? Tem alguém da sua confiança para conversar com você e falar também, sim, a respeito daquilo que possa ter te magoado com relação àquela outra pessoa. O importante é que você consiga verbalizar e não ficar guardando, porque o ranço, o ressentimento, ele assim como os bons sentimentos, né, as boas emoções, ele vai crescendo dentro da gente, né? E se você guarda, né, fica ali sendo sempre alimentado ali por você mesmo, sabe? Então, verbalize, coloque pra fora, expresse pro mundo, expresse, né, pra vida, né? Se não com um amigo, e aí a gente vai falar aqui no final, procure um especialista que possa te ajudar, porque às vezes pode ser muito difícil sair dessa situação sozinho, entende? Reconheça também a tua responsabilidade nessa situação, né? Por que você ficou rancoroso? Por que você ficou rançoso? Por que você ficou ressentido? Você também tem responsabilidade nisso, né? Porque o que acontece é que muitas vezes a gente está num momento difícil da vida, tá se sentindo um pouco mais frágil, com uma baixa autoestima, não tá se sentindo muito valorizado, né? E aí nós ficamos sensíveis e abrimos uma, digamos assim, guarda para que outras pessoas, né, ou uma pessoa próxima da gente, haja de uma maneira não tão bacana com a gente, né? No sentido até mesmo de nos magoar. Então é importante a gente reconhecer quando que isso acontece, né? Pra gente evitar que isso se repita na nossa vida e pra gente também conseguir encontrar o melhor caminho pro perdão, entende? Então, de fato, é muito importante que a gente consiga identificar, não, eu tô num momento, né, fragilizado, e aí eu, de certa forma, abri uma guarda aqui e aconteceu, eu me envolvi aqui nessa situação que me magoou. Então, eu também tenho uma responsabilidade, né? Eu abri espaço para essa mágoa, para esse ressentimento, para esse desentendimento acontecer, né? Eu não tive controle emocional, eu não tive inteligência emocional para agir nessa situação e me deixei levar por essa situação que acabou me magoando, entende? Deu para entender essa coisa da tua responsabilidade também nessa situação do ranço, né? Do rancor, do ressentimento? Fala aqui pra mim, pessoal, eu preciso saber se vocês estão, se eu tô transmitindo legal a mensagem, tá? Perdoe também os seus pais, uma coisa que é muito importante.
Gente, não sei nem quanto tempo que eu ainda tenho, mas enfim, uma coisa que é muito importante a gente poder entender também o lado de outras pessoas. Nesse caso, nesse contexto familiar, entender os pais, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, eles fazem determinadas coisas, têm determinados tipos de comportamento no intuito de ajudar, no intuito de fazer certo. Só que, gente, todos nós somos seres humanos. Você, né? Você pode mesmo dizer, aí, você não é perfeito. Você também comete erros muitas vezes querendo acertar. Então, perdoe, porque é natural que isso aconteça, isso de fato vai acontecer. Agora, só não vale você ficar carregando ressentimento pro resto da sua vida aí, ficando com esse mau cheiro aí na tua vida, mas com essa fedentilha que você não tira, né? E só faz cada vez mais a coisa ficar mais podre. E ainda acumulando mais podridão, mais ressentimento, mais rancor. Tá certo, pessoal? E uma coisa bacana também é que você possa nutrir em você sentimentos positivos, né? A pessoa que normalmente... Gente, tô morrendo de sede, mas não trouxe minha água. Enfim, a pessoa que normalmente tem pensamentos ruins, tem pensamentos maus, né, digamos assim, ela acaba, não só tem, mas também deseja, né, ela acaba atraindo também, porque o que a gente emana, a gente atrai, entende? O que você distribui pro mundo, pras pessoas, pras tuas relações, vai voltar pra você, né? Eu não sei dizer aqui agora exatamente, mas a ciência explica isso também, tá, pessoal? Porque vai emanado como uma energia, sabe? E aí, do mesmo jeito que vibra indo, vibra voltando, tá certo? Então é importantíssimo que você se dê conta disso, de que pensamentos você tem tido, de que sentimentos tem acontecido aí, que você tem sentido, quais são as emoções que você tá emanando pro mundo, pras pessoas, pra você, porque quando você põe pra fora, você na verdade tá não só botando pra fora, mas também tá devolvendo isso pra você, tá colocando de volta pra dentro de você. Então é importante nutrir bons pensamentos, bons sentimentos, né? Para que você, quanto mais você se alimentar de boas coisas, de bons pensamentos, de bons sentimentos, mais você vai colocar pra fora e mais vai voltar pra você também. A gente precisa ser desprendido de sentimentos negativos. Se desprenda, se solte de todo ranço, de todo sentimento ruim, de todo rancor, de todo ressentimento. Tá rançoso? Tá cheirando mal? Decida que você não quer mais isso. Uma coisa que eu acho bacana, assim, né? Não sei se eu posso dizer bacana. Cara, você tem todo o direito de se sentir magoado. Você tem todo o direito de sentir raiva. E é super natural que em alguma situação você sinta raiva, você sinta um certo rancor, que você se ressinta, né? Agora, o que você vai fazer com isso? Aí é outra história, tá bom? O que você vai... como você vai gerenciar isso é outra história. Então você tem também, tá nas tuas mãos, dizer, não quero mais. Até aqui tudo bem, senti raiva do fulano, até aqui tudo bem, tô ressentido com fulano, mas a partir de hoje eu não quero mais, não vou mais entrar nessa noia, não vou ficar aqui nutrindo coisas ruins pra minha vida, porque isso só tá me fazendo mal, entende? Vocês estão caminhando aqui junto comigo? Muitas vezes, como eu falei inicialmente, vai ser preciso sim a ajuda de um especialista, de alguém que possa caminhar junto com você, que possa identificar, né? Porque você pode fazer assim, essas perguntinhas que eu falei pra vocês fazerem no início da nossa live de hoje. Mas podem haver situações onde você vai precisar se aprofundar muito mais, tá certo? Então assim, faça sim esse exercício de autoconhecimento, de gerenciamento da tua vida, das tuas emoções. Permita-se sim sentir
a dor, sentir o ressentimento, sentir que tá com raiva, né? Às vezes a gente se ira, né? É natural. Mas ressignifique isso, transforme isso em algo bom pra você. Tire disso faça disso uma limonada, um suco bem gostoso, né? Uma limonada suíça que eu costumo dizer aqui que eu amo. E muitas vezes, se muito bem feita, dá pra tomar até sem açúcar. Então é disso que eu tô falando, entende? Se você tem raiva, tem ressentimento, tá sentindo alguma coisa, vivencia e vida que segue, tá? Vida continua. Não fica parado, estagnado nessa situação, porque isso só vai fazer mal pra você. Isso só vai fazer você cada vez mais morrer sozinho. E aí alguém perguntou aqui, não sei se dá tempo, sobre a depressão e o ranço. Pera aí que eu vou responder, tá? Deixa eu ver se eu já finalizei aqui. E aí, como eu falei, tem coisas que você não vai conseguir fazer sozinho, você vai precisar de alguém para te ajudar, para fazer você enxergar muitas vezes coisas que talvez você não esteja enxergando sozinho, porque um especialista, ele vai funcionar na tua vida como um espelho, ele vai ir direto naquela questão que talvez você não esteja vendo, tá certo? Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta aqui. Voltou, peraí. Voltamos. Tá oscilando aqui, não sei o que é que tá acontecendo aqui não. Mas vamos lá, a gente já tá finalizando. Se não der pra responder tudo aqui, a gente responde depois. Você acha que o rancor influencia na depressão? Olha, pode ser que influencie sim, né? A pessoa, muitas vezes, ela é mais reflexiva, assim, ela é mais ela com ela mesma, né? E normalmente a pessoa que tem depressão, ela tem um pouco de dificuldade de se relacionar, né? Principalmente se ela já estiver passando por um momento de crise, no que diz respeito àquele período mais forte, né, intenso de depressão, e aí ela se isola mais, né? Isso pode fazer com que os pensamentos dela, porque a pessoa depressiva ela tem também muitos pensamentos negativos, né? Então o rancor ele pode ser alimentado por essa pessoa que sofre por depressão, né? Então pode sim haver uma certa influência dessa questão do ressentimento e do rancor na depressão, sim. Tá bom, Felipe? Olha a pergunta do Felipe, essa que eu botei aqui. Bacana, né? Muito boa mesmo. Uma pergunta muito inteligente. E que acontece muito, viu, pessoal? Acontece demais com as pessoas. Tá? Gente, olha, eu acho que foi só... Ai, gente, eu tô morrendo de medo dessa live, porque a internet tá caindo, tá oscilando direto aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma... você acha que uma pessoa que vai guardar ressentimento porque torna uma pessoa revoltada? Não entendi. Deixa eu ler de novo pra ver se eu entendi. Se eu entendo. Você acha que uma pessoa que guarda ressentimento, acho que foi isso, pode se tornar uma pessoa revoltada? Totalmente. E normalmente as pessoas revoltadas, rebeldes, né? São pessoas que têm um certo nível, sim, de ressentimento, que tem ressentimento, sim, porque normalmente são revoltadas com alguma situação, né? Principalmente na família, no contexto familiar, tem muito isso, né? É revoltado com pai que não permite isso, aquilo outro. Isso vai gerando sim ressentimento, né? Tem tudo a ver, tá? O ressentimento e a revolta, né? Porque levanta a bandeira do agora eu vou fazer do meu jeito, agora eu vou fazer de qualquer jeito, né? Mas por conta de quê? Por causa, muitas vezes, de uma negativa de uma figura de autoridade, né? Ou dos pais mesmo, né? E acaba, assim, se chateando, né? Porque muitas vezes nessa situação, dificilmente há diálogo, né? Dificilmente as pessoas... sentam para conversar, porque o sentimento de revolta, muitas vezes, ele vem
por uma impossibilidade de um diálogo aberto. Inclusive, eu respondi uma pergunta sobre essa questão do diálogo aberto nas relações familiares. Vai lá nos meus stories e verifica lá, porque eu tô respondendo algo dentro desse contexto, tá bom? Mas, normalmente, o ressentimento também está relacionado a essa coisa de pessoas estarem revoltadas, né, com alguém especificamente na família, né, com uma situação onde talvez haja muita repressão, muitas mais negativas, né? Sempre que ela solicita alguma coisa, ou sempre quando ela traz alguma coisa, é sempre respondido com uma negatividade. Não pode, isso acontece muito com adolescentes, né? Não pode, não vai, não tem um diálogo, não tem uma conversa que justifique aquela resposta. Isso vai gerando sim um sentimento de revolta, né? Pais muito autoritários, né? E promove sim ressentimentos e revolta nesse contexto familiar, tá certo? Não sei se respondi, espero ter respondido, tá? Ai, gente, toda hora eu encosto aqui e aí eu tiro o negócio. Olha só, de novo. Eu ainda vou fazer muito bem isso aqui. Mas é isso, tá bom? Se vocês tiverem mais algumas perguntas, vocês podem deixar, pode colocar no direct, pode fazer as perguntas pra mim, que eu vou respondendo. Porque agora, nesse exato momento, eu estou finalizando a nossa live. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Se você quiser mais informações, se quiser mais conteúdos, fiquem atentos aqui no meu Instagram, porque esse final de semana eu vou colocar uma novidade. E se você quiser, inclusive, ficar mais pertinho de mim, quer ficar mais pertinho de mim? Então acompanha a novidade, que você vai ter a oportunidade de falar diretamente comigo, de me fazer algumas perguntas assim, ó, tete a tete, tá bom? Acompanha. E se quiser também, participe lá do meu canal no Telegram, que também tem informações bacanas, tem conteúdos bacanas que eu tô deixando lá pra vocês, pessoal, tá bom? Muito obrigada pela audiência de vocês, pela participação e até a nossa próxima live, tá bom? Um beijo, vou deixar todos os conteúdos, os temas, tudo aqui, as datas e horários, tudo aqui no Instagram. É só acompanhar, tá certo? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!